Se prepare! Os sinais estão se cumprindo e Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Você com certeza deve ter ouvido isso várias vezes, você deve ouvir isso muitas vezes na sua igreja, na TV, na internet, no YouTube, no Instagram, enfim. Você deve ouvir muito isso. Olha o que está acontecendo lá em tal lugar, olha a tal guerra, olha os terremotos. Isso tudo é sinal de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas será que isso está correto de acordo com a Bíblia? Será que a Bíblia ensina assim? Eu costumo dizer que não importa quem está falando, seja eu, seja o pastor, seja o bispo, seja o apóstolo, seja quem for que estiver falando sobre alguma coisa referente à Bíblia, tem que ter respaldo bíblico, tem que estar registrado na Bíblia, tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Senão, você não deve dar crédito. Tem que estar de acordo com a Bíblia. E o que a Bíblia fala sobre isso, sobre sinais antes do arrebatamento? Vamos pegar um texto aqui que ele é conhecido e entender o que o próprio Jesus estava falando aqui. É Mateus capítulo 24, versículo 37, 38 e 39. O próprio Jesus dizendo isso. Diz assim o texto bíblico onde Jesus estava falando com os seus discípulos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você pode ver pelo texto aqui Jesus ensinando os discípulos, depois dos discípulos terem perguntado para ele que sinais haveria antes da sua vinda e do final do mundo, Jesus dá uma série de explicações e nessa parte aqui ele compara a sua vinda para que os discípulos entendessem, né? Porque era um fato já acontecido, o dilúvio, um fato conhecido dos discípulos, porque estava registrado nas Escrituras. E Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Estava todo mundo bem tranquilo, vivendo a sua vida de boa, levando a vida numa boa, vivendo normalmente, né? Casando, dando-se em casamento, fazendo festa, vivendo a vida, até o momento em que o dilúvio chegou e levou a todos. E não se perceberam, Jesus disse. Ninguém se deu conta. Então isso quer dizer, não se aperceberam, não se deram conta, quer dizer que não houve sinais. Porque se houvessem sinais antes do dilúvio, né? Olha, vai acontecer determinada coisa, vai aparecer um sinal no céu, alguma coisa, as pessoas saberiam, ó, está chegando o dilúvio, vamos nos preparar. Mas Jesus está dizendo aqui que não houve sinal. Estava todo mundo vivendo normalmente, tranquilo, levando a vida normalmente, até que no momento, do nada, o dilúvio cai e leva a todos. Assim, disse Jesus, será a vinda do Filho do Homem. Então, a Bíblia não registra e não há expectativa de sinais para o arrebatamento, ou que anteceda o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, ele é o gatilho que dará início aos acontecimentos do fim. A igreja sendo arrebatada, começa a tribulação, grande tribulação, depois o milênio, depois o julgamento do trono branco e depois a eternidade. Quem vai ser salvo e viver a eternidade com Deus, vai viver com Deus. E quem não for salvo, vai viver a eternidade no lago de fogo, sofrendo eternamente. Assim começa a eternidade, depois desse espaço. Igreja arrebatada, tribulação, milênio, julgamento do trono branco e eternidade. Então não há sinais antes do arrebatamento. É errado acreditar que há sinais? Não, não é errado. Mas não faz muito sentido, porque aí você fica esperando que coisas aconteçam para que você
se dê conta, olha, Jesus está voltando, quando que na verdade a Bíblia nos ensina que nós devemos estar preparados todo o momento. Todos os dias nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento, do nada, né? Até nesse momento em que você está assistindo esse vídeo, de repente você é arrebatado, ou então de repente você procura sua família, sua esposa, seus filhos e não tem ninguém, você ficou. Assim vai ser o arrebatamento, sem aviso, sem sinais, porque seria mais fácil, né, se houvessem sinais preparatórios que nós pudéssemos dizer, olha, agora esse sinal aconteceu, então daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, Jesus vai voltar. Não haverão sinais. O próprio Jesus disse, aquele momento e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas somente o Pai. Então vai pegar de surpresa, como aconteceu no dilúvio. Ninguém teve sinais de que o dilúvio estava chegando. Eles foram avisados por Noé de que aconteceria, como nós estamos falando diariamente, como os pregadores, as mensagens que você ouve estão dizendo que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então todo mundo sabe que ele vai voltar. E aí as pessoas esperam por sinais, né? Olha, isso é um sinal, então Jesus está mais próximo. Eu quero dizer para você que não há sinais, não há nenhum apoio bíblico para dizer que haverá sinais antes do arrebatamento da igreja. Esses sinais, e aí você pode perguntar, e esses sinais que a Bíblia fala, que o próprio Jesus falou, né? Terremotos, nação contra nação. Então, são sinais que acontecerão no final da tribulação, antes do milênio, quando Jesus vai voltar em glória com a igreja que foi arrebatada para o céu, passou pelo tribunal de Cristo, passou pelas bodas do Cordeiro e agora desce com Jesus para reinar com ele no milênio. Então não haverá sinais antes do arrebatamento. Fique pronto, fique preparado para qualquer momento, porque agora mesmo Jesus pode voltar.